Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um dia de aula. Hoje nós damos continuidade à nossa série de aulas Morrer Viver. Hoje nós estamos na aula 3 e nós vamos falar sobre a morte eterna. Vamos falar um pouquinho sobre a morte física também. Mas será que é possível morrer eternamente? Bom, esse é o tema de hoje. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu te convido a orar, se possível, né, pela nossa aula. Senhor Deus, Pai, obrigada por este dia, por este momento, que nós possamos nos aquietar, Senhor, para ouvir a Tua palavra, que o Senhor abra os nossos corações para recebê-la, Senhor. Abre o nosso entendimento, que nós possamos ter mais conhecimento de Ti, do que o Senhor tem revelado, Senhor, para nós. E muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Nós pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Bom, essa é a terceira aula, então nós temos a aula um, na qual nós falamos quando e, né, por que a morte passou a fazer parte da nossa existência, então está na aula um. Na aula 2 nós falamos sobre a morte espiritual. Hoje nós vamos ler uma passagem sobre a morte espiritual. E hoje vamos falar então sobre a morte física e a morte eterna, né? Falar no sentido de vamos ler as passagens da Bíblia que apresenta é, sobre esse tema, né? Que a Bíblia nos apresenta. Bom, mas antes da gente falar sobre morte, eu quero ler uma passagem sobre vida, né? Em Ezequiel 18:32, Deus diz: Não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Então, nós temos um Deus da vida, né? Um gerador da vida. Então, que nós possamos, né, receber essa vida desse Deus criador. Bom, mas falando de morte, nós vamos ler Provérbios capítulo 12, no qual nós podemos meditar nessa palavra que nos diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, o fato de nós não termos informações corretas ou conhecermos a verdade, muitas vezes nós vivemos em mentiras, né? Informações que a gente recebe ao longo da vida, ideias que nós temos, ou pensamentos que não estão na palavra de Deus. Então, a gente pensa às vezes que é certo, mas o final daquilo ali é um resultado que a gente não quer. Então, a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 6 que o salário do pecado é a morte, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o resultado dos nossos pecados sempre vai gerar morte, né? Vida nós encontramos em Cristo, né? Em Deus. Então, especialmente a vida eterna, porque a gente já considera que a gente está vivo aqui, mas a gente não pensa num tempo eterno, né? Numa visão eterna. Mas o pecado, ele gera morte nas nossas vidas, né? Nós vimos isso lá na aula um, também na aula 2. Bom, para a gente falar um pouco então sobre as mortes, né? Que as mortes, porque a gente antes só conhecia uma, né? A gente pensava só no corpo, né? Quando a gente morre aqui na morte que a gente conhece, no qual nós somos sepultados aqui na terra. Mas agora nós estamos percebendo que nós somos um ser complexo, né? Nós somos uma unidade complexa. Nós temos um corpo físico, né? Um corpo material, e nós temos o espírito, né? Então nós somos espirituais também. Então a morte seria a quebra dessa unidade, né? E para a gente fazer um resuminho do que a gente tem falado sobre morte, nós já estudamos a espiritual, tá? Então, a espiritual, o que que seria? Então, a morte é uma separação. Na espiritual, é uma separação entre quê? Entre nós e Deus, né? Espiritualmente, entre a humanidade e Deus. Então, nós já vimos que a gente não consegue acessar as coisas de Deus, conhecer as coisas de Deus, entender coisas espirituais sem o Espírito de Deus, e que nós não estamos vivos espiritualmente quando estamos nos nossos pecados. Para você relembrar um pouquinho sobre a morte espiritual, que está na aula 2,
Eu vou ler uma passagem para vocês que está lá em Efésios capítulo 2. Esse aqui é sobre a morte espiritual, né? Essa separação entre nós e Deus, tá? Estarmos mortos espiritualmente. Bom, e a passagem é a seguinte: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Então, a vida, né, considerando aqui Deus, né, da palavra, ele nos deu a vida quando estamos com Cristo quando nós estávamos mortos em transgressões, ou seja, mortos nos nossos pecados. Ah, mas nós estamos vivos, andando, né? Vivos no sentido do nosso entendimento, mas da palavra de Deus, espiritualmente estávamos desconectados de Deus, né? Então, pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, porque o morto precisa de quê? De ser ressuscitado, né? Não precisa de remédios, né? Remédio não resolve o problema, então precisa de ressurreição. Então, nós fomos ressuscitados com Cristo, no qual a gente recebe o Espírito Santo para habitar em nós, então nós passamos a ser espiritualmente vivos, né? Conectados a Deus, ouvindo Deus, entendendo a palavra de Deus. E então ele diz que com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, né? Ainda teremos uma ressurreição além dessa espiritual, né? Nós falamos de uma ressurreição física também na segunda vinda de Jesus, tá? Bom, mas isso é só uma passagem para a gente relembrar sobre a morte espiritual. E agora nós vamos falar um pouco sobre a morte física. A morte física é uma morte fácil da gente entender, porque é a que a gente conhece, é a que faz parte da nossa vida, que é essa segunda opção aqui. E lembra então que morte é uma separação, né? Uma quebra da unidade. No caso aqui é uma separação entre quê? Entre o corpo e o espírito, né? Aí a separação espiritual era Deus e a gente, agora é entre o corpo e o nosso espírito. E então, nós vamos começar essa parte da morte física, a gente vai ler poucas passagens. Nós vamos começar então no Salmo, Salmo 89, que diz assim: Lembra-te de como é passageira a minha vida. Serás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Bom, essa morte é a morte que a gente conhece, né? Quando falar alguém faleceu, morreu, a gente entende que a pessoa saiu dessa existência aqui, na qual a gente conhece, né? Então, a gente pode ler também o início disso tudo, né? Dessa quebra, né? De voltarmos ao pó, de sermos sepultados, né? E do espírito desconectar. A gente vê lá em Gênesis 3:19, que fala, né? Foi quando Deus proferiu a palavra sobre a morte. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, essa parte de voltarmos ao pó, de sermos sepultados, né? E o que que acontece com o nosso espírito? A gente lê em Eclesiastes, capítulo 12, que diz assim: o pó volte à terra, não é isso que a gente acabou de ler? Que Deus diz que o pó vai voltar à terra, que é a morte que a gente conhece quando alguém é sepultado aqui. E o espírito, né? Então, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Então, você vai ver, né, em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele sopra o fôlego de vida no homem. E o que é o fôlego de vida? O espírito do homem, né? Então, gera uma alma vivente, um ser vivente. E esse ser, ele se desconecta nessa morte física aqui, então o corpo vai ser sepultado, ele volta para o pó e o espírito volta para Deus, né? E como última passagem para falar sobre a morte física, porque essa morte a gente não precisa explicar muito, né? Tiago capítulo 2, 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras está morta. Então, o que que acontece com o nosso corpo físico aqui na Terra quando o espírito volta para Deus, né? Ele perde a vida, ele deixa de se mover, ele deixa de
existir, ele se decompõe, né? Ele volta literalmente ao pó. O nosso corpo físico, ele é formado dos elementos da terra, né? Carbono, oxigênio, hidrogênio. Então, a gente realmente torna-se pó, né? E então o espírito volta a Deus, certo? Bom, essa foi a primeira parte. Mas a parte que nós queremos focar hoje é sobre a morte eterna. Então, a morte eterna também é uma separação. Agora nós estamos na terceira parte, que seria então agora uma separação permanente da presença de Deus. Então, nós temos essas três formas de morte, né? Espiritual, física e eterna. Então, seria uma separação eterna da presença da vida, né? Então, eu sempre dou esse exemplo para ficar mais fácil da gente entender. O que é, então, a ausência da luz? As trevas. A ausência do calor vira o frio. E a ausência da vida é o quê? A morte. E na Bíblia, quem é a vida? A vida não é um lugar que a gente vai. A vida é uma pessoa, né? É um Deus. Então, a Bíblia diz, quem diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem diz que é a vida? Jesus. Ele disse também, eu sou a ressurreição e a vida. Então, vida é Deus, está em Deus, Ele é a vida, né? Jesus é a vida, a vida é gerada por Ele, e a vida existe porque é mantida por Ele. E a gente acabou de ver que Deus é que determina a vida e a morte, porque quando Ele retira o espírito e leva, não tem como a gente permanecer aqui. E quem escolhe qual foi o dia que nasceu? Ah, quero nascer, né? Não. E quem escolhe o dia que vai partir, né? Se Deus falar, não, né? Agora. A gente fala, não, eu vou ano que vem. Não, a gente não tem o poder sobre a vida. A gente não tem poder sobre a morte. Isso é um poder de Deus. Ele é o gerador da vida, ele é a vida. Então, qual é a ausência da vida? É a morte. Então, dizer que nós estamos na morte eterna seria dizer que a pessoa vai eternamente ficar longe da vida. Então, ela está eternamente longe de quem? De Jesus. É por isso que a gente vai entender, né, na aula sobre a vida, como que funciona a vida eterna. Porque qual é a nossa ideia de vida eterna? Que a gente morre aqui na Terra fisicamente, se torna um espírito e que a gente vai para algum lugar, numa outra dimensão, viver espiritualmente lá, fazer alguma coisa em algum lugar, né? Essa é a nossa ideia, mais ou menos, não de todo mundo, sobre vida eterna. Mas a gente vai entender nessa série de aulas que vida eterna não é o que a gente pensa necessariamente na Bíblia, tá? Então, morte eterna é estar eternamente separado da vida, é estar eternamente separado da presença de Deus, tá bom? E aí a pessoa fala, nem sabia que dá para morrer eternamente, né? Realmente é um bom pensamento, porque a gente pensa, já virou um espírito, como é que vai morrer? É porque a nossa ideia de morte só está conectada ao nosso corpo aqui, físico, né? A gente está tão material que a gente esquece do eterno. Então, no eterno, é possível estar eternamente na morte, ou seja, na ausência da vida, tá? Bom, e agora nós vamos ler passagens sobre a morte eterna para entendê-la um pouco melhor. E a gente nós vamos começar em Romanos capítulo 6, porque nós vamos entender que isso é uma consequência inevitável do pecado, tá? Então, toda a morte na nossa vida é gerada por consequência do pecado, tanto a física, a espiritual e a eterna. Então, a Bíblia diz: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte,
ou da obediência que leva à justiça. Então, nós vimos aqui mais uma passagem que o pecado vai levar à morte. Então, é uma consequência do pecado, a morte eterna também, né? A morte eterna, ela não é para todas as pessoas. A morte eterna, ela é reservada aos ímpios. Tanto cristãos, quanto ímpios, né? Podem morrer, né? Como se diz fisicamente. Mas eternamente, a gente vai perceber que isso é reservado a um grupo específico de pessoas, que a gente vai ler em Mateus capítulo 25. Eles também responderão, isso que é Jesus dizendo, né? Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Né? Que Jesus estava contando aos discípulos nessa, essa não é parábola, nessa história. Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes, né, ele está explicando aos que deixaram de fazer, né, irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui a gente vê uma passagem que tem uma separação, né? Então um grupo vai para o castigo eterno e um grupo vai para a vida eterna. Então Jesus ele vai diferenciando. Lembra na aula sobre o caminho que existe duas opções, né? O caminho estreito, o caminho largo. O caminho estreito que leva à vida, o caminho largo que leva à morte, né? Então é por isso que a gente leu a passagem lá no começo que fala: o homem pensa que todos os caminhos estão certos, mas há caminhos que levam à morte. Então, o castigo eterno está se referindo às pessoas que irão eternamente estarem separados da presença de Deus, né? Mas a gente vai ler algumas passagens que especificam um pouco melhor. E os justos são aqueles que foram justificados em Cristo, né? No qual a morte de Jesus justifica então a pessoa e ela passa a ser o quê? Livre no sentido de ter vida, né? Vida eterna, vida espiritual. Então, são justificados por Cristo, né? Perdoados por Cristo. Bom, outra questão sobre a morte eterna é que somente Deus pode aplicar. Isso não cabe a nenhum ser humano, né? Ou nenhum anjo, por exemplo, que são as criaturas de Deus, ter domínio sobre a morte, né? Ou sobre a vida. Então Jesus disse: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, existe forma, sim, de existir essa morte eterna, essa destruição eterna, né? Como a gente leu na passagem anterior, o castigo eterno, que é onde o grupo de pessoas na qual eles não querem Deus, não quer a presença de Deus, né? E vai então para esse lugar, e aqui fala o corpo no inferno, né? O local onde vão ser colocadas as pessoas, ou seja, as almas, na verdade, que não quiseram a presença de Deus, não quiseram conhecer Jesus, nem a palavra, e rejeitaram a vida, né? Bom, a gente vai ler agora um pouquinho sobre essa separação da presença de Deus. Então, lembra que a gente começou no começo da aula falando sobre a morte eterna ser uma separação eterna da presença de Deus? Então, é viver fora da vida, né? Que é Jesus. Então, imagina uma pessoa, pessoal, que passa aqui, sei lá, seus 99 anos aqui na Terra e rejeita, não, não quero Deus, não gosto, não acredito, enfim, deixa eu viver minha vida do jeito que eu quero. Como que Deus vai obrigar essa pessoa a passar uma eternidade com Ele, se nos seus 99 anos aqui na Terra a pessoa não quis a presença de Deus? Então não faz sentido a pessoa, por um tempo curto aqui na Terra, não querer Deus e querer passar uma eternidade com Deus, né?
Bom, e nós vamos ler agora em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler do 6 ao 9. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Aqui está falando da segunda vinda, né, de Jesus. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Então, Renata, existe mesmo uma pena de destruição eterna? Uma morte eterna? Sim, é o que? A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então, a pena de destruição eterna é estar eternamente separado de Deus, né? E pensa, pessoal, algumas pessoas falam, né? A gente pode pensar o quão ruim é isso daqui, estar fora da presença de Deus, né? Quando você olha os atributos de Deus, né? Que atributos? Vamos falar uns principais. Deus é amor, paz, alegria. Deus é misericórdia. Deus é compaixão. Deus, né? Algumas características, atributos dele. Imagina um local no qual Deus, é só uma imaginação, tá? No qual Deus tira a presença dele. Se a gente está aqui na Terra e mesmo em meio a tanta destruição, mal, pecado, a gente ainda sente amor, a gente ainda sente misericórdia, a gente ainda sente alegria, paz. Por que que a gente sente isso? Porque a presença de Deus ainda está aqui. Porque Ele é isso. Ele carrega o que Ele é o atributo dele. E se Ele tira a presença dele, Ele tira tudo junto, gente. Então é um lugar que não tem Deus. Então, se não tem Deus, não tem os atributos dele. É um lugar que não tem amor, não tem misericórdia, não tem paz, não tem compaixão, não tem alegria. É só você pegar tudo isso e pôr o oposto. Então, tirar Deus de um lugar significa deixar um vazio de tudo que Deus é. Então, Deus é amor, Deus é tudo isso. E se você tira a presença de Deus, sobra tudo ruim, né? Então, é um lugar ruim sem a presença de Deus, é um lugar sem essas características de Deus, né? Essa é a pena de destruição eterna, ficar sem essa presença de Deus, sem o amor de Deus, sem a paz de Deus, sem o carinho, sem a compaixão, sem a misericórdia, que tudo isso a gente às vezes não dá valor, porque a gente está acostumado a sentir isso aqui na Terra. Porque mesmo uma pessoa super mal, às vezes ela tem um filho que ama a mãe, né? Ainda sente amor, ainda sente alguma carinho pelas pessoas, enfim, por mais perverso que seja, ainda tem, né, a presença de Deus aqui. Imagina um local sem nada disso. E aqui fala que é os que não conhecem a palavra de Deus, não obedecem ao Senhor. Então, as pessoas que não querem, né, estarão nessa situação. Bom, eu vou ler uma passagem para vocês agora em Apocalipse, capítulo 21, né? Na qual Jesus diz: Disse-me ainda está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, né? Ele está falando, eu sou tudo, o começo e o fim, tem nada fora de Deus, gente. Não adianta a gente querer ir para fora de Deus. Sem Deus vai sobrar nada, né? Nada de bom. A quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Tá vendo? Deus, ele quer dar vida, né? Gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso e eu serei seu Deus e ele será meu filho, né? Então, esse é o melhor lugar, né? A presença de Deus, ainda mais como filhos, né? Mas ele faz uma lista aqui das pessoas que irão para a morte eterna, né? Da lista do tipo, né? Que vai viver essa segunda morte. Essa segunda morte está se referindo à morte definitiva, ao local definitivo
no qual as pessoas passarão a eternidade, que seria a eternidade, a morte eterna, né? Desculpa. Então ele fala, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte, que é a morte eterna, é a morte definitiva, tá? E aí a gente pode ver, né, que Deus ele não fica definindo pecadinho, pecadão aqui para nós. Então, o mentiroso está na mesma lista dos assassinos, na mesma lista dos imorais, na mesma lista dos idólatras, dos incrédulos, dos covardes, né? Daqueles que. O covarde eu entendo no sentido de que ele tem vergonha da fé, ele não assume, né, seu cristianismo. É, deve ter outras interpretações, mas eu vejo nesse sentido. Isso aqui, então, são as pessoas na qual a Bíblia diz, né? Jesus, sei que a Bíblia já está quase acabando, ela acaba no capítulo 22, né? Que é a lista das pessoas que vão para essa segunda morte, que é o lago de fogo, que é o local definitivo das almas, não só das almas, aqui no caso das pessoas, porque já vai ter acontecido a ressurreição, né? Para termos um corpo imortal, que é o local onde a pessoa vai passar, né, a eternidade, no caso, a morte eterna, né, separado da presença de Deus. Bom, e lembra que eu expliquei então que as pessoas que vão para a morte eterna, que a gente tem ideia sobre morte eterna? Que nós estaremos, nós não, né? A gente não quer estar lá, mas no sentido de que a pessoa estará espiritualmente ali na morte eterna, né? Mas essa não é a verdade bíblica, né? Eu não vou conseguir explicar isso aqui muito detalhadamente, mas associando um pouco a esse versículo do capítulo 21 de Apocalipse, mais esse a gente vai entender um pouquinho, tá? Então nós vamos ser ressuscitados para ir para a eternidade. Então a Bíblia fala, João capítulo 5, eu afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então, estou falando dos mortos ouvir a voz do Filho de Deus. E aqueles que a ouvirem viverão, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Então, Jesus irá nos julgar, né? Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, essa morte eterna, pessoal, ela vai acontecer com a gente ressuscitado, com as pessoas ressuscitadas, né? Os que estão vivos serão transformados para a vida eterna, então vai para a vida eterna. Os que estão em Cristo, né? E os que estão vivos vão ser transformados, e que não estão em Cristo irão para a morte eterna, e os mortos serão ressuscitados, tá? Os que estão em Cristo para a vida eterna, os que não estão em Cristo para a morte eterna. Será que assim agora ficou mais fácil, né? Então, só tem duas opções, pessoal. Em Cristo, vai para a vida eterna, porque ele, Jesus, é a vida. Os que não estão em Cristo, vai para a ausência da vida eterna, porque a vida vai ficar definitiva lá. Então, essa é a morte eterna, tá, pessoal? E aí, agora, nós vamos terminar essa aula, né? Se você ficou com alguma dúvida, leia em casa as passagens, tá? Volte em tudo, leia você mesmo na sua Bíblia, medite na palavra, assista a aula 1 e 2 para te ajudar. E aí, aos poucos, Deus vai, né, te trazendo entendimento e você vai conseguir compreender.
Mas eu quero ler para vocês uma passagem hoje sobre Jesus ter vencido a morte. E eu acho incrível essa passagem, porque nós podemos ver as três aqui, a morte física, espiritual e eterna. Então vamos ler juntos. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Então aqui, né, ele vence a morte espiritual, porque ele traz a ressurreição, ele traz a vida para nós. Quando nós estamos em Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, nós passamos a ser vivos espiritualmente, né, e termos uma vida espiritual com Deus. Ele também vai trazer essa ressurreição final da qual nós falamos, né, do nosso corpo também, porque ele venceu a morte completamente. E aí ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora ele está falando da nossa morte o quê? Física aqui. Então, ó, você crê em Jesus? Mesmo que você morra aqui fisicamente na terra, o que que vai acontecer? Ele diz: quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então, Jesus está explicando que ele venceu a morte por completo. Ele venceu a morte espiritual, ele venceu a morte física e ele venceu a morte eterna. Então, em Jesus, né, nós temos a ressurreição e a vida, tá? E ele disse: quem crê nele não morre eternamente, tá vendo? Então, a possibilidade, estão respondendo a pergunta: é possível morrer eternamente? A resposta é sim. Mas se você está em Cristo, que é a vida, não é possível morrer eternamente, porque a gente, ao invés de ir para a ausência da vida, que é Jesus, né? A gente vai para a presença da vida, que é Ele, né? Então, a vida eterna está conectada em Jesus, tá bom? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Todos os versículos que nós lemos estão na descrição do vídeo, é só clicar abaixo. Então, encorajo vocês a lerem a sua Bíblia em casa, né? Esses estudos aqui são para te ajudar a compreender o que você está lendo na sua Bíblia. Então, leia todos os dias a Bíblia, para que você cresça na fé, no entendimento, no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? E muito obrigada e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.